Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de parasitologia. Eu sou o professor Jardel Queiroz e na aula de hoje vamos estar vendo um pouco sobre a introdução à parasitologia, tá? Então, quando nós falamos em parasitologia, nós vamos estar referindo nessa aula sobre toda essa breve introdução, né? Vamos compreender alguns termos e conceitos importantes em parasitologia. E vamos estudar também dois tipos de parasitoses, né, de doenças causadas por parasitas, que é a ancilostomose e a ascaridíase, tá? Então, primeiramente, quando se fala de parasitologia, a parasitologia é uma ciência que estuda o parasitismo, tá? Ou seja, nós lá no ensino médio, ensino fundamental, alguma vez nós estudamos sobre relações ecológicas. E dentro dessas relações ecológicas, como predação, canibalismo, nós temos o parasitismo, que consiste em quê? Em um ser que vai depender do outro, né? Consiste em um parasita que vai depender de um hospedeiro para que ele possa se reproduzir, possa se alimentar, né? Claro que tem hospedeiros que são obrigatórios e outros não necessariamente, eles conseguem viver fora do hospedeiro, tá? Mas, de uma maneira geral, o parasitismo ele consiste nisso, tá? Bom, uma espécie de parasita, ela se beneficia de outro, que é o hospedeiro, como eu falei para vocês. Com observação, todo parasita se beneficia do outro e tira recursos, né? Alguns oferecem pouco prejuízo ao hospedeiro e outros mais. Então, às vezes a gente tem o conceito de que o parasitismo ele precisa necessariamente causar danos, né? O parasita precisa causar danos ao seu hospedeiro. Às vezes o dano ele não é tão evidente, como por exemplo aqui na imagem eu posso mostrar para vocês o piolho. O piolho ele não vai causar situações tão graves, claro que de uma forma geral, ao indivíduo. O que ele pode causar digamos, uma pequena infecção naquela região ali, que foi infecção não, uma inflamação na região, o indivíduo vai coçar às vezes também, enfim, né? Mas não vai causar tantos danos como, por exemplo, a malária. A malária, ao nível mundial, né, ela é uma doença que causa muita morte no mundo, né? Então é um outro tipo de parasita causado pelo plasmódio, né? Bom, quando a gente fala de parasitologia, nós vamos remeter nas nossas aulas sobre ciclo, vamos falar de morfologia, de fisiologia e de profilaxia, né? Falar de ciclo, nós estamos remetendo a quais são as etapas que o parasita vai passar até que ele entre no ser humano, como hospedeiro, e depois ele possa infectar novamente, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, a gente vai abordar um pouco mais sobre malária em aulas futuras, mas aqui eu coloquei só um exemplo para a gente se referir na aula de hoje. Quando eu falo de parasitologia, né, de parasita causada, eu estou me referindo aqui, por exemplo, à malária. Primeiro, inicia com um mosquito infectado, tá? Com anófilis infectado, ele vai levar o parasita, né? Lembrando que o mosquito ele está só carregando o parasita vai ser o plasmodium, tá? O plasmodium vivax, né? Dentre outros que nós vamos conhecer nas nossas aulas futuras. E ele vai levar a pessoa infectada. Lembrando que é uma fêmea, tá? Fêmea dos anófilis que vai transmitir tal parasita. Então a primeira pessoa infectada ela vai desenvolver o quê? Uma inflamação, uma infecção, né? Nos seus órgãos, principalmente no fígado. E o indivíduo vai ter um inchaço do fígado, né? E as hemácias infectadas elas vão ser um suporte para que possa, quando uma fêmea novamente picar aquele indivíduo e não esteja contaminada, ela vai ficar contaminada e vai transmitir para outras pessoas a doença, tá? Isso aqui é um ciclo então da malária, tá? Que é importante conhecer esse ciclo. Quando eu falo de morfologia, a morfologia da malária, nós temos a malária no estágio de anel, né? Que é essa primeira imagem aqui, que a gente consegue observar. Nós temos em formato de esquizonte, que já é digamos, uma proliferação maior dentro de uma célula, que é uma hemácia, tá? Essa roxinha aqui rosa é uma hemácia. O trofozoíta maduro, tá? Que é aqui nós conseguimos observar. E os gametócitos, tá? Que já são mais maduros ainda, tá? Então, aqui é uma das formas que nós temos do parasita que vai causar malária, tá? Então, e como prevenir, né? Qual é a profilaxia? Eu posso prevenir a malária, que é a picada pelo mosquito, por meio
de uso de mosquiteiro, né? Repelente, janelas fechadas, sobretudo no turno da tarde para a noite, né? Que é o período em que o anófeles ele gosta mais de estar iniciando o seu processo, né? E isso vai evitar o risco de picada, tá? Risco de picada do mosquito. Aqui é um exemplo que eu dei da malária. Aí quando a gente fala de parasitologia, nós temos que nos referir aos grupos que estão dentro do parasitas, né, de parasitas. Nós temos parasitas protozoários, como por exemplo a malária, como está representado na primeira imagem, tá? Nós temos plateumintos, que temos como exemplo a tenha solitária, que é um plateuminto, tá? Nemateumintos, nós temos a lombriga. A aracnídeos, nós temos a sarna. E insetos nós temos o piolho, como são representados nas imagens aqui, tá? Então dentro de um grupo que é parasita, nós temos várias divisões, né, de parasitas ali que se encontram. Lembrando que a malária ela é um parasita, é um hemoparasita, ou seja, ela vai estar atingindo principalmente o sangue do indivíduo, tá? Nós vamos conhecer hoje rapidamente alguns termos em parasitologia que são importantes para nossas futuras aulas, tá? Nós conhecermos. Como, por exemplo, falar de ectoparasita. Ectoparasita é o parasita que vive fora do hospedeiro. Como representado na imagem anterior, piolho, né? O piolho ele não está necessariamente dentro do hospedeiro. Ele está fora, tá? Aí nós temos o endoparasita, né? O endoparasita são parasitas que vivem dentro do hospedeiro, tá? Aí nós temos a lombriga, né? E dentre outros que vão ser representados à frente. Órgão de eleição. É onde vive aquele parasita adulto, tá? O órgão tem parasita que gosta de ir para o fígado, como por exemplo o plasmódio, gosta de ir para o fígado. Tem outros que gostam de ir para o intestino. Então, quando eu falo de órgão de eleição, eu estou me referindo ao órgão que vai ficar aquele parasita no organismo na sua fase adulta, tá? Ciclo homogêneo, né? Ou homoxeno, né? Ciclo homoxeno. É um ciclo que tem apenas um hospedeiro. No caso, por exemplo, só um homem. Aquele parasita ele só consegue ter como hospedeiro um homem. Quando eu falo de hospedeiro, senhores, eu estou me referindo àquela pessoa que vai hospedar aquele parasita, né? Quando eu falo hospedeiro de uma casa, quem vai hospedar os inquilinos, né? Então, o ciclo heteroxênio, né? Ou heterogêneo, né? Ele é mais de um hospedeiro. Ou seja, eu tenho o ser humano, posso ter o cachorro, posso ter outro tipo de hospedeiro, tá? O gato e assim por diante. Nós temos um conceito de hospedeiro definitivo, que abriga o parasita adulto. Ou seja, o hospedeiro definitivo é aquele que vai abrigar principalmente o parasita quando estiver na fase adulta, tá? O hospedeiro intermediário ele abriga já o parasita de forma imaturo, ou seja, ele ainda está em formato de larva, né? E ele vai abrigar. Nós temos a forma infectante, que é o estágio que infecta. Nem todo estágio do parasita vai ser infectante, depende muito da fase. Às vezes nas primeiras fases você consegue ter um infectante, né? Na L1 ou L2. Portador, né? Portador é aquela pessoa que tem, né, o parasita, mas não tem sintomas, é o assintomático. É comum a gente ouvir esse termo nesse período de pandemia, né? O indivíduo que é assintomático para a Covid, ele tem o vírus da Covid, mas ele não consegue manifestar sintomas, mas ele consegue transmitir a Covid. E na parasitologia é a mesma situação, tá? O parasita obrigatório é aquele que não vive fora do hospedeiro. Ele precisa da maquinária do hospedeiro para sobreviver, tá? Assim como nós temos parasita facultativo, é aquele que pode viver fora do hospedeiro. Ele gosta de viver no hospedeiro, mas ele consegue viver sem, tá? Temos o parasita acidental, que parasita, tá? Perdão, faltou um dele, parasita outro hospedeiro, que no caso, por exemplo, ele gostava de infectar somente o gato. Só que aí uma criança foi lá e teve contato com aquela verme e ela passou a infectar o ser humano de forma acidental, tá? Então, esse é o exemplo de parasita acidental. Nós temos o parasita errático. Ele parasita outro órgão, né? Diferente daquele que ele deveria parasitar. Isso acontece também, tá? Parasita periódico. É aquele parasita com intervalos. Um momento está ali, depois ele não está, e assim por diante.
O hemoparasita, como eu falei para vocês, é aquele parasita que vive no sangue, um exemplo é o plasmódio, né? E o Trypanosoma cruzi também é um exemplo de parasita do sangue. E quando a gente fala de vetor, é o que transmite o parasita entre os hospedeiros, tá? Por exemplo, o vetor transmite o parasita entre hospedeiros. O hospedeiro, seres humanos, por exemplo. O vetor vai ser aquele que vai levar de um ser humano para outro. No caso, o mosquito, por exemplo, é um vetor, tá? Ele não vai ser necessariamente o parasita, mas sim o vetor. Aí, pessoal, nós vamos entrar em dois principais parasitologias, né, que nós vamos conhecer na aula de hoje. A ancilostomíase, né, que é uma doença causada pelo ancilostoma, né? Então ela é uma eumitíase que pode ser causada tanto pelo ancilostoma do Denali como pelo Necator americanus, tá? A doença pode também ser conhecida como amarelão. Alguma vez vocês já ouviram falar, né? O indivíduo tem amarelão. Porque muda a cor, ele acaba ficando bastante ictérico, bastante amarelado. Isso é uma das características da doença, que pode ser causada tanto pelo ancilostoma do Denali, né, como pelo Necator americanus, que são tipos de parasitas que vão viver no indivíduo, tá? Como é que funciona o ciclo dessa doença? Eu vou falar logo dos sintomas, depois eu entro no ciclo. As pessoas portadoras dessa verminose são pálidas, com a pele amarelada, pois os vermes vivem no intestino delgado e com suas placas cortantes ou dentes, que rasgam as paredes intestinais, sugam o sangue e provocam hemorragias e anemia. Então, olha só, esse parasita, ele tem dente, né, que ele acaba arrancando uma parte de célula, de tecido, e ele faz com que o indivíduo perca sangue, né, de forma internamente. E o indivíduo vai desenvolvendo hemorragia ou até mesmo anemia, que é a falta de sangue, né? Então, senhores, aqui nós temos uma imagem que vai representar os sintomas, né? O indivíduo amarelão, ele acaba ficando bastante ictérico, não só os olhos, né? Quando a gente fala, por exemplo, o indivíduo está com icterícia, às vezes principalmente aos olhos dele, mas aqui é todo o corpo. A gente pode ver, a pessoa tem cansaço, ela tem disposição, porque ela perde sangue. E sabemos que o sangue ele carrega hemácias, e hemácias são importantes para levar oxigênio para o nosso corpo. E o indivíduo com baixa hemácia, ele acaba ficando anêmico, tendo indisposição constante, tá? Aí nós entramos no ciclo de vida desse parasita. Então, tudo começa com o ovo do embrião, né? Esse ovo ele pode ser encontrado na terra. O indivíduo que anda descalço, às vezes, ele pisa em cima, ele pode ter um corte, e esse ovo ele acaba eclodindo, né? E vai produzir embriões, produzir vermes, né? E essas larvas, essas vermes, elas podem ser inoculadas no corpo humano, né? Pela região do pé principalmente, e vai desenvolver no intestino do indivíduo, né? Pode desenvolver na parte do pulmão, depois que vai para o intestino. Então, tudo começa com essa questão do indivíduo andar descalço, às vezes ele ter um contato com esses ovos, com essas larvas, né? Uma coisa muito importante que vale destacar, a parasitose ela é muito comum em regiões mais carentes, tá? Regiões em que a questão de saneamento básico é muito precária. Então o indivíduo às vezes não tem condições de pagar por uma água potável, ele não tem água potável, né? Às vezes o indivíduo ele tem um conhecimento muito inferior sobre esses conceitos, ele acaba andando descalço, tendo contato, né? Às vezes a maior parte desses parasitas são um contato, uma infecção fecal oral, né? E assim por diante. Aí nós vamos falar também brevemente da ascaridíase, tá? Ascaridíase. Bom, quando eu falo de Ascaris lumbricoides, aqui eu tenho a imagem da larva abaixo, tá? Ela é conhecida como lombriga. É o maior nematóide intestinal do homem. A doença causada pelo Ascaris é a ascaridíase. O Ascaris adulto tem coloração amarelo-rosada, 3 lábios em sua extremidade anterior, tem uma cutícula lisa e 2 linhas brancas lateralmente distribuídas pelo corpo. É comum na parasitologia a gente ter uma aula para verificar no microscópio algum desses parasitas que são encontrados às vezes nas fezes, né, do indivíduo. A gente consegue reconhecer os ovos ou então a larva, né, identificar. Isso é uma forma de diagnosticar como é que o indivíduo pode estar com aquele parasita, né?
Seja se for um parasita intestinal, que ele vai sair nas fezes, ou então no sangue, né, que às vezes a gente consegue identificar, como por exemplo, a T. cruzi, Plasmodium cruzi, a gente consegue identificar esse parasita no sangue, né, fazendo uma microscopia a gente consegue identificar. Ou então o próprio Plasmodium, né, a gente consegue verificar no sangue também do indivíduo. Uma análise de sangue de fregaço a gente consegue identificar, tá? E o ciclo de vida, né, desse parasita. Então tem relação também com a questão dos ovos, né? Os ovos que estão presentes no ambiente, o indivíduo vai lá, pisa em cima, ou tem contato através da própria alimentação, né? Que se alimenta de... Nós temos o hábito de nos alimentarmos com hortaliças, né? E às vezes elas vêm contaminadas se não forem lavadas direito. Por isso que o ideal é você lavar com água sanitária, né? Uma pequena quantidade para evitar, para matar esses parasitas que podem estar presentes ali, tá? Então essa contaminação ela é comum, né? Aqui nós temos etapas, que eu vou só ampliar um pouquinho aqui. Aqui nós temos o adulto no intestino delgado, primeiro momento aqui. Depois nós temos o ovo não fertilizado, que ele não vai se desenvolver, mas temos também o ovo que é fertilizado. Ele acaba desenvolvendo. Esse ovo ele vai eclodir, entrar na circulação e migra para o pulmão, tá? O pulmão. Depois desse ovo contendo o embrião, o indivíduo vai fazer essa ingestão de ovo fertilizados, né, através de hortaliças, de legumes e assim por diante, tá? E aí vai se desenvolver no intestino dele, né? No intestino do indivíduo. Esse indivíduo vai defecar e vai poder contaminar novamente por meio desse mesmo processo, tá? Então, é mais um tipo de parasita, de parasitose, que é comum principalmente em pessoas de baixa renda, pessoas que têm um saneamento precário, né? Porque ao redor do mundo nós temos muitos casos de ascaridíase, né, que ocorrem por falta de saneamento básico, principalmente em regiões mais precárias do mundo, né? Regiões que têm um desenvolvimento melhor, que tem saneamento, já não se tem tanta a presença dessas parasitoses. Mas é importante nós estudarmos parasitologia porque você, quando formado, um enfermeiro, uma enfermeira, né, você vai ter contato com pacientes que vão ter sintomas, em que você vai analisar e vai ver que sintomas são peculiares a uma parasitose. Você tem um hemograma do paciente e consegue identificar através do hemograma do paciente que lá na taxa de eosinofilia aumenta, né, eosinófilos, perdão, o indivíduo acaba tendo uma eosinofilia. Aumenta a taxa de eosinófilos e você consegue identificar que aquilo ali é possível que tenha um parasita, né? O indivíduo tenha uma infecção parasitária. Aí faz um exame de fezes e consegue identificar, tá? Consegue identificar a presença desse parasita. Então, são dois hoje que nós vimos de forma bem branda, tá? Sobre parasitas. Nós vamos dar continuidades em aulas futuras, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar jogando no grupo, perguntando, que a gente vai estar esclarecendo vocês, tá? Aí vou só encerrar aqui com a epidemiologia, né? A ascaridíase é uma das eumitoses mais comuns no Brasil, ou seja, causada por eumintos. Bem comum em todo o mundo, principalmente nas regiões subtropicais do planeta. Na sociedade de baixo nível socioeconômico, como eu falei para vocês, sua prevalência facilmente ultrapassa os 80%, ou seja, baixa renda, baixo saneamento básico, consequentemente o indivíduo pode ter uma taxa bem alta desse parasita, tá? E qual é a profilaxia? Os principais meios de prevenção são a educação para a saúde, de modo a evitar contaminação no solo com fezes e contato direto com o solo, melhoria dos hábitos higiênicos no preparo dos alimentos e seu manuseio, especialmente vegetais, né? Serem bem lavados, serem desinfectados para que eles possam ser utilizados em consumo. Às vezes o indivíduo ele tem o hábito de comprar cheiro verde, alface, e do jeito que ele comprou ele vai colocar na comida, ele não lava, não tem essa questão de desinfectação, né, que você utilizar o hipoclorito, então água sanitária, para conseguir matar tais parasitas, tá? Então, senhores, na aula de hoje é o que eu tinha a abordar para vocês de forma bem resumida, tá? Vocês têm à disposição de vocês a apostila, que vocês podem estar lendo e tirando mais dúvidas. Nós vamos estar resolvendo na próxima aula uma atividade em relação a esse conteúdo. Qualquer dúvida podem estar perguntando no grupo. Espero que vocês consigam assistir essa aula, tá? Um abraço, até a nossa próxima aula.